20º lugar, Mestre Kami. Para os mais leigos, Mestre Kami pode não parecer tão forte, mas ele despertou algo extremamente raro antes mesmo de Goku. O princípio do instinto superior. Isso acontece no capítulo 39 do mangá, em uma cena que foi cortada no anime. Nesse momento, Goku enfrenta Jiren e é completamente dominado. Tentando compensar a diferença absurda de poder, ele força seu corpo além do limite, o que gera consequências graves. É então que Mestre Kame intervém e explica que o problema não é falta de poder, mas sim a forma de lutar. Kami demonstra movimentos baseados em desvio, leitura de ataques e economia de energia. Segundo a tradução do LS98, Whis e o Deus da Destruição comparam esses movimentos ao verdadeiro instinto superior, reconhecendo que existe uma enorme diferença entre o conceito e a forma final, mas afirmando que o princípio é o mesmo. Isso faz de Mestre Kami o primeiro mortal da série a se aproximar do instinto superior, antes mesmo de Goku e Vegeta. Pode parecer forçado, mas faz sentido dentro da proposta da técnica, que se baseia em conceitos reais das artes marciais. Um mestre com centenas de anos de experiência conseguir tocar esse princípio não é absurdo. 19º lugar, Goten. Goten é sem dúvida uma das maiores decepções de Dragon Ball. Quando criança, ele mostrou um talento absurdo, despertou o Super Saiyajin treinando apenas com a mãe e chegou a assustar Gohan com seus arremessos de pedra. O próprio Akira Toriyama já afirmou em entrevista que Goten é o Saiyajin com mais potencial. O problema é que esse potencial nunca foi desenvolvido. Após a saga Buu, Goten praticamente parou de treinar. Parte da culpa vem da Tite, que nunca permitiu que seus filhos treinassem livremente, mas também existe a influência da genética humana, que reduz o instinto natural de batalha dos Saiyajins. Em compensação, híbridos possuem mais células S, facilitando transformações e aumentos de poder. Ver Goten em 19º lugar é triste, mas a saga mais recente do mangá de Dragon Ball Super reacendeu esperanças, mostrando um Goten mais forte do que nunca. A expectativa é que ele finalmente desperte uma nova transformação ou técnica e faça jus ao título de Eterna Promessa. Em 18º lugar, Trunks. Desde a primeira vez que apareceu, Trunks sempre foi ligeiramente mais forte que Goten. No primeiro confronto entre os dois, Trunks vence ao se transformar em Super Saiyajin, quebrando o combinado, o que deixa Goten indignado, mesmo ele tendo roubado antes. Essa vantagem continua até os dias atuais. Os card games oficiais do filme Dragon Ball Super Super Hero mostram Trunks com um poder levemente superior ao de Goten. Ambos estão tão enferrujados que, em forma base, aparecem como mais fracos que Kuririn, o que é oficial. O próprio Trunks explica essa diferença em uma cena com Vegeta na sala de gravidade. Ao ser questionado, ele afirma que é um pouco mais forte por ser um ano mais velho e por ter aprendido a voar antes de Goten. Vegeta, claro, fica insatisfeito, pois esperava uma diferença maior entre seu filho e o de Kakaroto. E em 17º lugar, Android 18. Depois de se casar com Kuririn e se tornar mãe, a Android 18 não luta com frequência, mas isso não a impede de ser a mulher mais forte do Universo 7. Diferente de Goten e Trunks, ela não perde poder com o tempo. Por ser uma humana modificada, a Android 18 possui energia infinita, criada pelo Dr. Gero. Seu Ki não se desgasta e sua força não diminui com a idade. Como seu poder não veio do treinamento, mas de experimentos científicos, sua redução de desempenho ao longo do tempo é mínima ou inexistente. Isso permite que ela mantenha um nível altíssimo de combate, como ficou evidente durante o Torneio do Poder, onde foi fundamental para o Universo 7. 16º lugar, Majin Buu. A antiga maior ameaça de Dragon Ball Z hoje ocupa apenas o 16º lugar, o que mostra o quanto o nível de poder escalou. Majin Buu é talvez o maior representante da aposentadoria precoce na franquia. Vivendo com Mr. Satan, Buu passa seus dias comendo e dormindo. Ainda assim, antes do Torneio do Poder, ele treina, entra em forma e chega a lutar contra Goku, mostrando que ainda possui um poder assustador. Originalmente, o estúdio Twin Animation divulgou que Majin Buu faria parte do time do Universo 7, mas ele foi substituído às pressas por Frieza. A teoria mais aceita é que isso aconteceu por causa de duas habilidades quebradas, cura e absorção. Com isso, Buu desequilibraria completamente o torneio, tornando o desenvolvimento da história inviável. E em 15º lugar, Android 17.
Android 17 teve uma das maiores evoluções da franquia. Vivendo como guardião de uma ilha protegida, ele treinou constantemente contra os Cell Juniors, o que elevou seu poder de forma absurda. No anime, ele consegue lutar de igual para igual com Goku. No mangá, a coerência é ainda maior, mostrando o Android 17 rivalizando com Goku Super Saiyajin 3, algo completamente fora do padrão para um personagem originalmente criado para enfrentar apenas o Super Saiyajin comum. Além de extremamente resistente, o Android 17 possui inteligência de combate e energia infinita, o que o levou a vencer o Torneio do Poder, quebrando todas as expectativas e apostas. 14º lugar, Piccolo. Piccolo, personagem favorito de Akira Toriyama, finalmente recebeu o destaque que merecia. Após anos esquecido, ele ganhou não uma, mas duas novas transformações. A primeira é o Potencial Desbloqueado, apelidado pelos fãs de Piccolo Amarelo. A segunda é o Piccolo Orange, uma forma muito mais musculosa e poderosa. Nessa nova transformação, Piccolo é capaz de enfrentar e segurar o assustador Cell Max, o principal vilão do filme Dragon Ball Super Hero, provando que voltou definitivamente ao topo entre os guerreiros do Universo 7. Em 13º lugar, Gohan. Saindo diretamente da aposentadoria para a glória, Gohan se provou como o dono de algumas das cenas mais épicas da franquia ao se transformar em sua nova forma chamada Beast. A cena do filme Dragon Ball Super Hero faz uma releitura direta da transformação do Super Saiyan 2, explorando um fator nostálgico para ganhar a simpatia dos fãs em meio a um cenário caótico de lançamento e as polêmicas envolvendo a animação em 3D. Gohan derrota Cell Max com extrema facilidade, um inimigo que, de acordo com Piccolo, nem mesmo Goku e Vegeta poderiam vencer. Para eliminar interpretações erradas, é necessário analisar o contexto dessa fala. Segundo a própria produção, o filme é uma continuação direta de Dragon Ball Super Broly. Apesar de se passar cronologicamente após a saga Granolah no mangá, o longa não considerou os acontecimentos dessa saga durante sua produção, já que começou a ser desenvolvido muito antes. Assim, quando Piccolo afirma que Goku e Vegeta não poderiam vencer Cell Max, ele se refere às versões deles da época do filme Broly, e não às versões atuais do mangá, né? Outro ponto importante é uma fala relativamente recente de Akira Toriyama. Em entrevista, ele afirma que Gohan sempre foi o mais forte de todos, porém, pelo contexto, fica claro que ele se refere principalmente ao potencial e ao histórico do personagem. O verdadeiro nível de poder de Gohan fica mais claro quando o comparamos com Goku e Vegeta mais à frente. E em 12º lugar, Broly. No capítulo mais recente do mangá de Dragon Ball Super, Broly é convidado a treinar com Vegeta. O príncipe dos Saiyajins afirma que irá ensiná-lo a controlar sua raiva. Broly até consegue fazer isso, porém, ao se controlar, ele não consegue acessar seu verdadeiro poder, levando Vegeta a dizer que o treinamento de Broly ainda está só começando. O mangá deixa claro que, atualmente, Broly não é tão forte quanto Goku e Vegeta. Pouco antes da saga do sobrevivente Granolah, após as sagas Broly e Moro, é mencionado que Goku e Vegeta são os dois Saiyajins mais fortes do universo, o que já tirava Broly da disputa por esse posto. A indignação dos fãs vem do fato de Broly ter sido capaz de superar Goku e Vegeta sem treinamento algum no filme, mas ter sua evolução drasticamente limitada depois disso. Broly acaba se tornando aquele clássico boss de jogo de luta, absurdamente forte como inimigo, mas enfraquecido quando se torna jogável. O motivo de Broly aparecer à frente de Gohan vem de uma entrevista de Akira Toriyama sobre Cell Max. Ele afirmou: se Cell Max tivesse sido concluído de acordo com o plano, ele teria sido um super-humano que nem Broly poderia derrotar. Como isso não aconteceu, podemos concluir que Broly poderia vencer Cell Max em sua forma incompleta, assim como Gohan fez, e possivelmente ir além, considerando que Broly hoje está mais forte e treinado do que na época dessa declaração. 11º lugar, Vegeta. O tempo passa e seguimos esperando Vegeta derrotar um grande vilão em Dragon Ball Super. Isso quase aconteceu na saga do sobrevivente Granolah, quando Vegeta despertou o Ego Superior, uma transformação baseada no poder dos deuses da destruição, permitindo que o usuário evolua conforme absorve dano do adversário. O Hakai também se tornou uma arma importante no arsenal de Vegeta, aprendida durante seu treinamento sob a supervisão de Barus. Assim como Goku, Vegeta é citado por Whis
após a saga Moro, como um dos Saiyajins mais fortes do universo. Um detalhe importante é que essa fala de Whis acontece antes de Vegeta conquistar o ego superior, o que demonstra o quanto o Super Saiyan Blue Evolution, especialmente no mangá, é subestimado. Essa forma apresentou resultados superiores ao instinto superior instável de Goku durante a luta contra Granolah. Essa afirmação de Whis deixa claro que Vegeta supera Broly atualmente, mas ainda perde para os próximos personagens da lista. E em 10º lugar temos Granolah. 40 anos atrás, Frieza ordenou que um grupo subordinado atacasse o planeta Cereal. O único sobrevivente foi Granolah, que cresceu consumido pelo ódio e pelo desejo de vingança. Essa obsessão o levou às esferas do dragão criadas pelo Namekuseijin Monaito. O dragão Torombó sacrificou quase toda a expectativa de vida de Granolah para torná-lo o mais forte do universo, desconsiderando os deuses. Com esse poder, Granolah derrotou Goku e Vegeta. Posteriormente, Goku desperta um poder que supera Granolah ao enfrentar Gas, acessando uma transformação antiga apresentada de forma inédita no mangá. E agora em 9º lugar, nada mais do que Goku. Após o Torneio do Poder e uma evolução extremamente lenta no mangá, Goku ainda não dominou completamente o instinto superior. Depois da saga Moro, onde apresentou seu maior domínio da técnica, Goku passa boa parte da história apanhando, até que algo realmente épico surge. Surge então o Instinto Superior Shin, uma variação do Preságio, diferente da versão incompleta tradicional. Essa forma permite que Goku sinta emoções livremente, sem precisar manter o espírito completamente calmo. Isso cria um guerreiro agressivo, com sede de vitória, carregando toda a fúria acumulada, mas mantendo a técnica e precisão do instinto superior. Esse estado permitiu a Goku obter vantagem contra Gas, que havia derrotado Granolah, que por sua vez tinha vencido Vegeta. E em 8º lugar, o Imperador Supremo Frieza. Após ver Goku utilizar o instinto superior no Torneio do Poder e depois de ser humilhado por Broly, Frieza decide se afastar temporariamente de Goku e Vegeta. Esse período o leva a encontrar uma sala do tempo escondida em um dos planetas sob seu domínio. Dentro dessa sala, Frieza treinou por 10 anos, despertando a transformação Black Frieza. Ao demonstrá-la pela primeira vez, ele nocauteia Goku e Vegeta com um único golpe cada, sem demonstrar esforço algum. Mesmo com todo esse poder, Frieza poupa a vida dos dois Saiyajins, deixando claro que aquilo era apenas um aviso, e que eles ainda se encontrariam novamente. 7º lugar, Bills. A discussão sobre Goku, Vegeta, Broly ou qualquer outro ter superado Bills chegou ao fim no capítulo mais recente de Dragon Ball Super. Em um diálogo direto com Goku, Bills declara: independentemente de quanto tempo passe, sempre existirá alguém superior a você. Se um dia você conseguir superar isso, talvez eu até pense em indicá-lo como o próximo Hakaishin. Essa fala deixa claro que Bills ainda está acima de Goku, mesmo após todas as evoluções recentes. Além disso, é nítida a mudança de postura de Bills em relação aos Saiyajins. No filme Dragon Ball Super Broly, ele demonstrava incômodo com a sede de poder de Goku, chegando a questionar se ele almejava o cargo de Deus da Destruição. Com o passar do tempo, Bills parece mais tranquilo com essa possibilidade, apesar de demonstrar maior afinidade com Vegeta, a quem ensinou os princípios do Hakai e da mentalidade da destruição. Tudo indica que uma revanche definitiva entre Goku e Bills será um dos eventos mais marcantes do futuro da obra. Em 6º lugar, Meros. Além dos 12 anjos ativos e dos anjos dos universos apagados por Zenó, uma nova classe foi apresentada após o Torneio do Poder, os Anjos Aprendizes. Meros fazia parte dessa classe. Ele compartilha o mesmo sangue divino de Whis, Vados e os demais anjos, mas não havia sido treinado o suficiente para atuar como assistente de um deus da destruição. Em algum ponto do passado, Merus foi treinado pelo Daishinkan e enviado à Patrulha Galáctica para ampliar sua visão sobre os mortais. Durante esse período, Meros rapidamente ascendeu dentro da patrulha, tornando-se o patrulheiro número 1. Em sua primeira aparição, ele nocauteia Goku com extrema facilidade, sendo também o primeiro anjo a lutar sem medo das consequências. Para salvar o universo que passou a amar, Meros sacrifica sua própria existência ao enfrentar Moro. Posteriormente, ao perceber o desejo coletivo por seu retorno, o Daishinkan decide retirar sua patente de anjo e revivê-lo como um mortal. 5º lugar, Whis. Apesar de seu comportamento educado e descontraído, Whis possui um poder que nem mesmo um deus da destruição ousaria desafiar.
A diferença entre um anjo e um Hakaishin é descrita como maior do que a diferença entre Goku e um deus da destruição. Isso acontece porque os anjos já nascem dominando o instinto superior completo, além de possuírem controle absoluto sobre o tempo, velocidade, resistência e um nível de Kai praticamente imensurável. Mesmo considerando a trajetória de Goku superando inimigos aparentemente invencíveis, é difícil imaginar Whis sendo superado. Seu domínio do instinto superior é maior que o de Meros, mas ainda inferior ao de seu pai. E em quarto lugar, Daishinkan. À primeira vista, é difícil imaginar que esse ser de aparência jovem e comportamento sereno seja o braço direito do Deus Supremo, responsável pelo equilíbrio dos 12 universos. Embora todos temam Zeno, o Daishinkan consegue ser ainda mais intimidador. Ele não apenas executa as ordens do Rei dos Universos, como também é o responsável por sentenciar universos inteiros à destruição. Além disso, ele frequentemente altera regras e eventos para agradar Zeno, tornando tudo mais divertido para o rei. Até mesmo Whis demonstra receio ao ser confrontado pelo Daishinkan. Um exemplo claro de seu poder acontece quando dois deuses da destruição estão prestes a decidir um combate de exibição no mangá. Com apenas um dedo de cada mão, o Daishinkan bloqueia os golpes máximos de ambos simultaneamente. Terceiro lugar, Guardas de Zeno. Sem dizer uma única palavra em toda a franquia, os Guardas de Zeno são, possivelmente, os personagens mais enigmáticos de Dragon Ball Super. Se Zeno é tão poderoso, por que precisaria de guardas? A resposta mais lógica é simples. Eles existem para impedir qualquer ameaça ao Deus Supremo. Diferente dos anjos, que são proibidos de lutar seriamente, os guardas são claramente preparados para o combate. Seus visuais e presença sugerem que foram criados com base no próprio poder bruto de Zeno. Assustadores, silenciosos e absolutamente intimidantes. E em segundo lugar, Zeno. A primeira aparição de Zeno foi uma das maiores reviravoltas da franquia. Como uma figura aparentemente infantil poderia ser o rei absoluto dos 12 universos? A resposta veio rápido. Zeno apagou 6 universos com um simples gesto. Segundo Whis, se quisesse, ele poderia destruir tudo que existe em qualquer lugar, instantaneamente. Sua mente instável e personalidade imprevisível deixam até os deuses da destruição inseguros sobre quanto tempo ainda tem de vida. Ainda assim, existe um ser que ocupa o topo da lista. Primeiro lugar, Zaraman. Os Super Dragões podem realizar qualquer desejo sem limitações. Isso inclui destruir universos, recriá-los ou até criar realidades inteiras. Zuno menciona que o criador das Super Esferas do Dragão se chama Zarama. Em Dragon Ball Z, é estabelecida a chamada Regra dos Dragões. Um dragão não pode conceder um desejo que ultrapasse o poder de seu criador. Se essa regra se aplica ao Super Shenlong, então Zarama é, logicamente, o ser mais poderoso existente, já que suas esferas podem eliminar qualquer entidade. Em uma obra chamada Dragon Ball, faz total sentido que o personagem supremo esteja ligado à origem das esferas. Com poderes praticamente ilimitados, Zarama ocupa o topo absoluto da lista. Galera, essa lista considera apenas personagens vivos atualmente e inclui entidades multiversais, pois elas naturalmente abrangem o universo 7. Ela é baseada em falas canônicas do anime e mangá, além de entrevistas reais do autor. Vou ler todos os comentários deste vídeo em busca da melhor sugestão para a próxima lista. Se a sua for escolhida, seu comentário aparecerá no próximo vídeo do canal. Assista até o fim!